Olha no fundo da pessoa que está aí do seu lado, bem no fundo, olha para a alma dela e diga o seguinte: sola Escritura. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Rafael Pablo e hoje nós vamos deixar um pouquinho a treta a respeito do catolicismo, logo nós voltamos, até porque nós chamamos a atenção de Conde Lupé. Conde Lupé fez vídeos respostas, não um, não dois, mas 3 vídeos respostas a respeito dos meus vídeos aqui sobre o catolicismo e nós vamos responder? Provavelmente não. Provavelmente não, mas se você quiser saber o que o Conde Lupé achou dos meus vídeos, vai lá, procura e deixa ele falar lá. Muito bem, esse livro aqui, eu escolhi a leitura desta obra porque eu acreditei, e eu estava certo, de que o autor teria uma posição muito diferente da minha. Talvez não muito, mas pelo menos uma posição diferente da minha. E eu gosto de ouvir um pouquinho, uns pontos de vistas diferentes, gosto de saber como é que pensam pessoas diferentes de mim a respeito de um determinado assunto que não é fundamental para a fé cristã, que não vai definir se a pessoa é salva ou não. E aqui nós temos então o autor e a sua posição, que agora eu vou trazer para você, e que sim, é diferente um pouco da minha, mas nem por isso eu deixei de aprender certas coisas com esta obra. Bem, só pela editora e por quem indicou esse livro, eu já sabia que as posições seriam diferentes da minha. Para você ter uma ideia, nós temos aqui Paul Washer, John MacArthur e Paulo Júnior indicando esse livro. E eu senti falta da indicação do Douglas Wilson, porque eu tenho absoluta certeza que Douglas Wilson iria nessa mesma pegada, talvez até um pouquinho mais radical do que o autor aqui. O livro foi originalmente escrito em 2022 e é sobre ele que nós vamos falar hoje. Deixa um pouquinho aí no banho-maria, a treta com o catolicismo, logo nós voltamos. Mas simbora pro vídeo. Eu quero começar trazendo alguns dados interessantes a respeito desse livro. O primeiro deles é que o autor, o Anthony Forrest, ele é um teólogo britânico, mas atualmente ele pastoreia uma igreja lá na Califórnia, nos Estados Unidos, a Igreja Batista do Calvário. E o assunto principal desse livro é o fato de até onde a igreja deve respeitar decisões provindas do Estado. Até onde o Estado pode interferir em uma igreja. É basicamente isso. Obviamente tudo isso permeado pela pandemia, pelo Covid-19, pelas determinações do Estado à igreja durante a época da pandemia e como as igrejas lidaram com essas determinações, algumas cumprindo, outras descumprindo, e tudo isso será abordado aqui neste livro. Para resumir, eu acredito que o pastor Alain René, que fez a indicação deste livro, deixa muito claro sobre o que trata esta obra. Ele diz o seguinte: uma enorme confusão. É como podemos classificar a maneira como as pessoas da nossa época compreendem a relação entre a igreja e o Estado. Olha que coisa interessante ele vai contar aqui. Lembro-me de um episódio por ocasião do aniversário de uma importante denominação brasileira, quando as bandeiras do Brasil e da denominação entraram juntas na solenidade e ao chegarem à frente, a bandeira da denominação foi baixada diante da bandeira do Brasil, num simbolismo de submissão da igreja ao Estado. Essa mesma confusão foi observada há alguns anos durante o ápice da pandemia da Covid-19. Nas muitas discussões a respeito de como a igreja deveria se submeter às determinações do Estado, fechando as suas portas e retornando às suas atividades apenas com a permissão deste. É impressionante como mesmo membros de igrejas reformadas entendem que a igreja é a instituição que deve se submeter ao Estado. Nossas igrejas precisam ser ensinadas acerca da igreja e do Estado como instituições criadas por Deus que possuem esferas de atuação diferentes e que trabalham de modo paralelo, não com aquela submissa a este. Bem, eu acredito que foi um excelente resumo, por isso daqui você sabe exatamente sobre o que vai tratar esta obra. Um pouco mais para frente, o pastor vai deixar muito claro em quais aspectos ele vai tratar a respeito da Covid-19. Ele fala o seguinte no seu prefácio: este não é um livro sobre Covid-19 porque eu não sou médico. Este não é um livro sobre a Constituição dos Estados Unidos. Afinal, não sou advogado, nem mesmo sou americano. Como eu disse, ele é britânico. O livro é simplesmente para o povo de Deus em todos os lugares. É simplesmente a tentativa de um pastor de articular claramente os ensinamentos da Bíblia sobre a autoridade no governo e especificamente como isso afeta a noiva de Cristo. Deixou muito bem delimitado sobre como ele vai tratar esse assunto e de que forma ele vai abordar o assunto. Eu achei isso aqui muito bacana porque realmente durante todo o livro ele deixa muito claro que ele não é médico, então ele não pode dar certas opiniões sobre se a pessoa deve ou não deve vacinar, se deve ou não deve usar máscara, esse tipo de coisa ele não entra. Ele também não entra no caso de pessoas tomarem ou não vacina, ele não entra sobre leis
mais especificamente sobre esse tipo de lei é justa, aquele outro tipo não é. Ele não fala sobre isso. Ele vai tratar realmente o assunto de maneira teológica e é sobre isso que ele passa o livro inteiro abordando. Este é um ponto positivo. E por falar em ponto positivo, eu quero trazer outros pontos positivos a respeito dessa obra. Um ponto muito positivo deste livro é a forma como o autor está preocupado em ambientar o texto de Romanos 13, de 1 a 4, em todo o contexto da Bíblia. Sim, esse texto de Romanos 13, de 1 a 4, é o principal texto do livro. É onde ele vai embasar as suas melhores e maiores argumentações. Mas antes de fazer isso, ele nos leva por uma viagem, inclusive ao Antigo Testamento, para que nós entendamos o que acontecia ali no Antigo Testamento com o governo teocrático, onde as leis de Deus eram as leis da sociedade, o que aconteceu e o que mudou quando veio para o Novo Testamento, onde já não era mais governo teocrático. Então sim, ele vai falar, olha, nós não podemos pegar os princípios do Antigo Testamento e adaptá-los a todo custo no Novo Testamento, porque são governos diferentes. É muito interessante a forma como ele nos leva ali no Antigo Testamento e depois vem no Novo Testamento falando, olha, tá vendo, isso aqui houve mudanças, os princípios agora são esses e são aqueles outros, mas ao mesmo tempo nos remetendo ao Antigo Testamento para princípios que são validados no Novo Testamento. Eu achei muito bacana o fato dele nos levar nessa viagem antes de nós adentrarmos ao principal texto, que é sim Romanos 13. Além disso, ele vai fazer também a mesma coisa com a carta de Romanos. Ele não vai nos apresentar o texto de Romanos 13 fora do seu contexto. Ele vai olhar para a carta de Romanos, vai nos falar sobre o que era essa carta. Afinal de contas, antes do capítulo 13 existiam 12 capítulos. E sobre o que Paulo estava falando? O que Paulo intencionava com essa carta? Quais foram as suas recomendações durante esses 12 capítulos para que chegue no 13º capítulo, ele introduza esse assunto. Então, esse contexto, o autor foi muito bom. É uma viagem muito boa de se fazer e de se ler. Além disso, o autor tem uma escrita muito fácil e os capítulos são muito pequenos, o que ajuda você a entender o tema daquele capítulo. Então, com capítulos pequenos, você consegue focar exatamente o que ele quer transmitir naquele capítulo, ele é objetivo e você termina o capítulo sabendo exatamente o que ele quis argumentar. Além disso, nós temos diversas citações de teólogos, pastores e autores sobre esse assunto durante toda a obra. E sim, é muito importante você ver o que os outros homens de Deus ao longo da história falaram a respeito deste assunto. É óbvio que quando ele faz a citação, você só consegue perceber aquela citação em si. Então você não percebe o contexto em que aquela citação está sendo dita lá na obra original. Mas mesmo assim, é muito bom você ver outros autores e autores que você conhece, homens, grandes homens de Deus, falando a respeito desse assunto. Eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês. Por exemplo, tem uma citação de Ambrósio na carta 20 que disse o seguinte: as coisas de Deus não estão sujeitas à autoridade do imperador. Depois, Francis Schaeffer, em Como Viveremos, disse o seguinte: nenhuma autoridade totalitária, nem Estado autoritário, consegue tolerar aqueles que têm um absoluto pelo qual julgar esse Estado e suas ações. Se não há absolutos pelos quais julgar a sociedade, então a sociedade se torna um absoluto. E por último, um outro exemplo, nós temos o John Murray, nas coletâneas de escritos, dizendo o seguinte: quando a autoridade civil transgride os limites de sua autoridade, é dever da igreja condenar tal violação. Então, sim, nós temos esses pontos positivos desta obra, e agora eu quero ressaltar o que para mim é o melhor ponto desta obra. E depois, aí eu vou fazer alguns comentários a respeito de coisas que eu não gostei. Mas o melhor, o crème de la crème desse livro, e que por ele já valeu a pena ter lido esta obra, é o fato de como o autor abriu os meus olhos que nós não devemos ser estatistas ao ponto de cumprir tudo o que o Estado quer, a menos que seja pecado. Sim, eu era um tipo de pessoa muito parecido com isso. Se o Estado determinar certa coisa e não for pecado, por que eu não vou cumprir? Eu cumpro, não tem problema. Mas veja, o autor me abriu os olhos a respeito disso e ele, com seus argumentos, e são bons argumentos, me convenceu de que, mesmo que não seja pecado, existem certas regras que o Estado não pode determinar sobre mim. Existem certas coisas que eu não vou fazer, mesmo que não seja pecado. E eu quero dar alguns exemplos, na verdade um exemplo mais assim, esdrúxulo, para que você entenda exatamente o que eu quero dizer. Imagine que amanhã, a partir de amanhã, o Lulinha, sabe o Lulinha, o nosso presidente, ele determine que nós devemos sempre utilizar tênis vermelho. Então, todos os dias nós devemos sair de casa com tênis vermelho. Usar tênis vermelho não é pecado. Eu posso utilizar. Então, por que não vou fazer isso?
Bem, não vou fazer isso porque o Estado não pode interferir em certas áreas da minha vida e esta é uma que ele não pode interferir. Ele não pode determinar para mim qual a cor do meu tênis. Isso não é poder do Estado e nós não deveríamos obedecer um Estado que tente fazer isso conosco. Então, só por isso já valeu muito a pena ler esse livro, porque ele abriu os meus olhos para certas coisas que talvez eu concordaria simplesmente para não criar confusão. Mas os argumentos que ele deu, argumentos bíblicos, foram suficientes para que agora, se houver esse tipo de determinação, eu não usarei tênis vermelho. Como eu disse, só por isso já valeu muito a pena ter lido esse livro. Além disso, ele vai transportar o mesmo fato para dentro da igreja. Será que as igrejas devem obedecer ao Estado desde que aquilo que o Estado está determinando não seja pecado? Também não. Existem certas coisas que o Estado não pode determinar para a igreja. Então, vamos a um exemplo. Imagine que passe uma lei e determine que todas as igrejas evangélicas cristãs devem cantar um hino tal antes da ceia. Veja, é um hino cristão, é um hino que a maioria das pessoas gostam de cantar, isso não é pecado. O fato de cantar determinado hino antes da ceia não gera pecado nos cristãos que estão ali dentro da igreja. Mas o Estado não pode determinar esse tipo de coisa, porque ele não tem autoridade para determinar esse tipo de coisa. Quem determina as coisas lá dentro do culto é a própria igreja. O Estado não pode interferir no culto da igreja. Então, a igreja deveria desobedecer uma regra dessa. Então, por causa desse argumento e de todos os argumentos que ele apresentou em volta desse mesmo argumento, como eu disse, vale a pena ler esse livro. E se você já era assim, alguém que já estava disposto a contrariar o Estado por muito menos, talvez seja bom também você ler, porque ele vai delimitar muito bem a esfera do Estado e a esfera da igreja e como uma não pode interferir na outra e como nós não devemos obedecer certas coisas quando a igreja determina, porque aquilo a igreja não poderia determinar, não é a autoridade da igreja, e também não deveríamos obedecer certas coisas determinadas pelo Estado, porque o Estado não tem autoridade para interferir naquela área da nossa vida. Como eu disse, esse é o creme de la creme, é o que vale a pena ler esse livro. Mas agora, vamos ao ponto negativo. E o ponto negativo não é pequeno. É um ponto negativo que me deixou muito, mas muito triste em não encontrar o que eu procurava ali naquela obra. Antes de falar desse ponto negativo, e eu devo dizer que é um ponto negativo que me decepcionou bastante, eu preciso falar apenas uma observação que você deve ter em mente quando estiver lendo essa obra. Lembre-se, o autor está escrevendo de um contexto norte-americano. Então, certas soluções, certos argumentos que ele traz aqui no livro servem para o contexto norte-americano e não vai servir para o contexto brasileiro. Outros vão servir para ambos os contextos. Mas é apenas para você perceber que o contexto cultural e o contexto legal da onde ele está falando é o contexto norte-americano e existem coisas que não dá para adaptar, não dá simplesmente para implementar aqui no Brasil da mesma maneira, ok? Mas vamos então para o ponto negativo, esse ponto que me decepcionou, e eu devo dizer que eu acabei a obra bem decepcionado porque o autor não abordou para mim o principal tema que deveria ter sido abordado, que é quando uma esfera interfere na outra através de consequências. Não é uma interferência intencional, não é o Estado interferindo dentro da igreja ou a igreja interferindo dentro do Estado de maneira intencional, mas como consequências das suas próprias regras internas. E eu vou dar o exemplo da Covid. Imagine então que a igreja não quer fechar as portas, ela quer continuar com os cultos sem distanciamento social, sem uso de máscara, absolutamente, ela quer continuar da mesma forma. Bem, esta é uma decisão que a igreja deve tomar, esta é a esfera de autoridade da igreja. Mas essa autoridade, essas decisões vão ter consequências no Estado, porque pessoas vão sair ali da igreja e vão infectar outras pessoas. Pessoas vão sair ali da igreja e muitas vezes vão utilizar a UTI que uma outra pessoa poderia estar utilizando, porque ela foi infectada ali na igreja. E aí, o Estado deve ficar simplesmente observando, porque não está na esfera do Estado determinar certas coisas a respeito do culto? Então, eu gostaria muito que ele abordasse esse tema, eu gostaria muito que ele abordasse a forma como isso deveria ser tratado, tanto pela igreja, por cristãos e pelo Estado. E ele não abordou. Imagine que uma igreja comece a pregar a respeito de racismo, falar realmente que existe diferença entre cor e tal. Veja, é uma decisão interna da igreja, o Estado não deveria interferir, e você vai ver quando ler o livro que até nesses casos, possivelmente ele realmente defenderia que o Estado não pode intervir dentro do culto interno ali da igreja, mas essas pessoas vão sair dali e vão para a sociedade, vão ter consequências na sociedade. E aí a gente deve ficar só olhando, o Estado deve ficar só olhando a consequência e deve tratar apenas a consequência, sabendo que essa é uma consequência que está sendo criada dentro de um culto da igreja.
Vamos extrapolar. Imagine que existe uma igreja que está pregando que realmente, olha, se a sua esposa realmente não for uma boa esposa, você pode corrigi-la através de alguns tapas ou através de alguns socos ou coisa parecida. Que isso não tem nada demais, que nessa religião é permitido. Na verdade, é até recomendado que o homem eduque a sua mulher desta forma. Pois bem, o Estado não pode interferir? O Estado não vai interferir nesse tipo de culto, nesse tipo de igreja, porque ele não pode adentrar a igreja nessa esfera? Veja, eu estou colocando algumas posições aqui de coisas que eu gostaria que ele abordasse. De como é que deve ser esse tratamento quando as decisões internas de uma esfera, no caso da igreja, vão ter consequências no Estado. E aí? O Estado pode, não pode interferir? Qual é a solução que ele nos indica? Mas ele não passa nem perto de abordar esse assunto. Eu gostaria muito que ele falasse a respeito disso, para saber qual é a posição e como ele iria embasar a posição dele. Mas infelizmente ele não trata disso. Ele simplesmente trata das duas esferas, e essa não pode interferir nessa, e essa não pode interferir nessa, e pronto, ele faz as divisões muito bem. Mas e aí? Nós vivemos em uma sociedade que uma coisa tem consequência na outra. E quando consequências de decisões do Estado está fazendo a coisa certa aqui pelo Estado, na autoridade do Estado, mas vão ter consequências lá na igreja. A igreja tem que ficar quieta, calada, simplesmente porque, olha, não, o Estado está definindo na autoridade dele. Eu acho que não. Então, eu gostaria muito de ver o autor comentando algo a respeito disso, mas infelizmente ele não passa nem perto de comentar, e foi isso que me decepcionou, e que quando eu acabei o livro eu fiquei assim com um gostinho amargo na boca, sabe? Nossa, perdeu a oportunidade de falar de coisas assim da vida prática. E aí, nesse caso? Porque a vida é mais complexa do que simplesmente, aqui tem uma esfera, aqui tem outra esfera e pronto. Quando essas esferas acabam gerando consequências para outras esferas, e aí? Como deve ser tratado? Eu até posso entender que o livro não tinha tamanho suficiente para isso. A ideia do livro era justamente fazer um livro menor, mas o autor perdeu a oportunidade de tratar desse assunto. Muito bem, mesmo assim fica aqui a minha forte indicação desse livro, César e a Igreja. Eu acredito que tem alguns outros campos que vão te ajudar, que ele vai trazer uma solução ou pelo menos uma abordagem que talvez você ainda não tenha visto. Gostei bastante da leitura, como eu disse, leitura fácil, capítulos pequenos, isso ajudou bastante. Se você quiser comprar esse livro, o link vai estar na descrição e no primeiro comentário. Fiquem com Deus, olhe para o irmão que está do seu lado e diga: sola Escritura.